Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, prof. Bom dia. Opa, que bom, que bom. Não sei o que aconteceu, pelo menos comigo aqui. Eu estava falando com a Maria Helena pelo WhatsApp e eu não estava conseguindo entrar, na verdade. Não sei por quê. Tive que entrar de um outro jeito aqui. Felizmente deu certo. Tudo bem com vocês? Então, já estou aqui com as notas da avaliação de ontem e de um modo geral, assim, vocês foram, eu diria que muito bem, né? A maioria aqui foi, a das notas ficaram entre 6 e 7, né? Então, tem alguns aí que saíram um pouquinho dessa linha, mas muito poucos, né? Então, a grande maioria ficou entre 6 e 7, o que me parece, que me deixa feliz aí, né? Porque eu espero que isso signifique também que vocês estão absorvendo bem aí o conteúdo aqui da nossa disciplina, né, do que a gente tem transmitido aqui durante esse primeiro bimestre. Eu depois complemento ali com a nota, né, do trabalho que foi feito mais cedo no bimestre e depois lanço as notas lá para vocês conhecerem lá no sistema. Bom, nós hoje vamos aqui dar continuidade normalmente aqui ao conteúdo da nossa disciplina. Desculpa, eu queria fazer um comentário aqui, porque também a Maria Helena ontem me chamou a atenção para uma questão da prova, uma questão lá sobre os liberais, né? Tinham 3 afirmações, mas parece que houve um erro ali, eu acho que talvez meu, na hora de montar a prova, ou, enfim. Então, tem uma resposta ali, tem uma questão que a resposta foi corrigida pelo sistema, e isso porque eu provavelmente cometi o erro de marcar ali o item errado, a resposta certa. Então, teve uma questão na prova que a correção ela acabou sendo incorreta, né? Então, algumas pessoas teriam acertado a resposta, mas o sistema registrou como errada, né? Eu quero dizer, então, que eu já conferi todas as provas, uma por uma, né? E para exatamente ver onde aconteceu isso, tá? Então, onde aconteceu, a nota também foi corrigida, tá? Quem respondeu de forma correta, a nota foi devidamente reparada, tá? Bom, então veja, hoje eu quero começar aqui um novo tópico aí do nosso programa, da disciplina, e nós vamos falar sobre fluxos internacionais de capitais. Esse é um fenômeno bastante frequente, né, na economia capitalista, principalmente, vamos dizer que ganhou vulto importante a partir do século XIX, impulsionado, evidentemente, pela Revolução Industrial, e hoje a gente poderia dizer que os fluxos internacionais de capital representam uma normalidade cotidiana, né, na vida da sociedade internacional, né? Quando a gente fala em fluxos internacionais de capitais, muitas pessoas pensam
em exportação e importação de mercadorias. Mas essa é apenas uma das formas que assume o fluxo internacional fluxos internacionais de capitais. Do que se trata, na verdade, isso, né? Então, veja, o capitalismo, ele, grosso modo, ele representa um modo de produção que tem início na produção propriamente dita, né, ali das mercadorias, no comércio daquelas mercadorias, que vai resultar na compra e venda, e no consumo das mercadorias. E assim o processo se desenvolve. Então, todas as operações que, de alguma maneira, estiverem relacionadas com este ciclo de reprodução do capital e que envolverem os mercados internacionais vão estar relacionados com fluxos internacionais de capitais, né? É óbvio que a exportação e a importação de mercadorias constitui uma das formas, né, de exportação e importação de capitais, ou dos fluxos de capitais. Mas ela é apenas a primeira. Ela é aquela que deu início a todo este processo, que hoje é muito mais amplo e diversificado, né? Então, inicialmente, a exportação e a importação de mercadorias foi, por assim dizer, a forma básica ou, né, fundamental ali de manifestação desses fluxos internacionais de capitais. Mas logo depois do comércio de bens e de mercadorias, vai aparecer uma segunda forma. Essa primeira forma aí, a gente vai chamá-la na economia de capital-mercadoria. Então, trata-se ali de exportação e importação de capital-mercadoria. Porém, logo em seguida, vai surgir a segunda forma, que é sob a forma dinheiro, né? Dinheiro. E a gente vai chamar, então, de capital-dinheiro. É a segunda forma de movimentação internacional do capital. Isso foi feito, por exemplo, inicialmente, de maneira mais intensa, pela Inglaterra, no século XIX, porque os ingleses, com suas poderosas fábricas, precisavam vender quantidades cada vez maiores de mercadorias no exterior. E muitas vezes os países, os demais países do mundo, muitas vezes eles não tinham recursos para comprar as mercadorias inglesas. Não tinham nem ouro, nem libra esterlina, que era a moeda que circulava internacionalmente na época. Então, os ingleses começaram a emprestar dinheiro aos países, para que os países, com este dinheiro, comprassem as mercadorias da Inglaterra. É claro, nesse caso, os empréstimos eram meras operações contábeis. O dinheiro não saía da Inglaterra e ia, por exemplo, para outro país. Não necessitava acontecer isso. O governo inglês os ingleses simplesmente, eles registravam que haviam emprestado dinheiro, vamos supor, emprestam dinheiro para o Brasil, e o Brasil usa esse dinheiro para comprar mercadorias inglesas.
Então, o dinheiro nem sai da Inglaterra, é apenas registrado o empréstimo, e o que sai da Inglaterra, de fato, são mais mercadorias, né? Então, veja, mas agora essa nova onda de mercadorias que vai sair do país passa a ser financiada pelos próprios ingleses, por empréstimos. Ou seja, os ingleses, nesse momento, eles passavam a ganhar duas vezes, né? Duas vezes na operação. Primeiro, eles emprestavam dinheiro para o país e dali ganhavam juros, e com o empréstimo eles vendiam mais, o que garantia a sustentabilidade da sua economia e da sua indústria, né? Então, primeiro veio a exportação de capital mercadoria. Depois veio a exportação de capital dinheiro. E essa segunda estimulou mais ainda a primeira, né? Em terceiro lugar, vai acontecer a partir do final do século XIX e dali para frente, mas vai crescer muito a partir da Segunda Guerra Mundial, que é o que nós chamamos, então, de capital produtivo, né? É a terceira forma de exportação de capital. O que é isso, capital produtivo? Então, isso passou a acontecer quando, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, houve um despertar de consciências nacionais no mundo, e vários países passaram a entender que comprar mercadorias do exterior não ajudava muito a própria economia do país. Então, muitos países vão começar a elaborar políticas que vão favorecer as empresas estrangeiras que vêm produzir localmente. Então, é a partir desse momento que vai surgir a instalação de plantas produtivas dentro de países terceiros por parte de grandes empresas dos países mais desenvolvidos. É esse momento que vão surgir aquilo que a gente chama de filiais das grandes empresas dos países desenvolvidos e que vai impulsionar esse fenômeno que a gente conhece hoje com o nome de empresas multi ou transnacionais, né? Então, primeiro exporta-se mercadorias, depois passa-se a se exportar dinheiro, depois passa-se a se exportar diretamente à fábrica. A planta da fábrica é levada para outro lugar para que haja produção lá, local. É assim, por exemplo, que vai se desenvolver no Brasil a indústria automobilística, né? Através de implantação de fábricas pelo Brasil de várias empresas produtoras de automóveis, todas elas estrangeiras. Junto com este investimento, este capital produtivo, né? Esse investimento de capital produtivo, que nós vamos chamar também, a literatura vai identificar com o nome de investimento direto, né? Então, é quando a empresa vem e ela mesma investe diretamente no país, né? Junto com esse investimento, vem também todo o arcabouço tecnológico que existe por trás das máquinas, né? Então, essas máquinas, elas carregam em si, né, todo um desenvolvimento tecnológico, e esse desenvolvimento tecnológico ele vem junto. E muitas vezes, quando máquinas de grandes fábricas, máquinas apresentam defeitos, muitas vezes era necessário chamar, inclusive, técnicos estrangeiros, às vezes, para arrumar as máquinas, né? Acontecia também que, às vezes, empresas brasileiras
adquiriam máquinas importadas. Então, a máquina não entrava única e exclusivamente através da empresa estrangeira, da multinacional, mas muitas vezes também através de aquisições que eram feitas por empresas brasileiras. E nós tínhamos que pagar por isso, não apenas o preço da máquina, mas às vezes tínhamos que pagar, era muito comum pagar também pelo uso da tecnologia que está ali embutida dentro daquela máquina, né? Então, a gente vai chamar isso de capital tecnológico. Então, tem capital mercadoria, capital dinheiro, capital produtivo, capital tecnológico. E, por fim, agora, no final do século XX, tornou-se também bastante comum um novo tipo de fluxo de capital, que é um capital basicamente especulativo, né? Um capital que não se fixa em absolutamente nada, né? Porque todos os outros eles tinham ali uma manifestação material e um certo envolvimento com o país. A mercadoria, quando ela era exportada, ela pertencia ao país que comprava. O dinheiro, quando ele era emprestado, ele podia ser usado pelo tomador do dinheiro, a princípio, da maneira que ele quisesse. O capital produtivo, a empresa construía uma base de produção no país e aqui ela permanecia durante um tempo que podia ser maior ou menor. Finalmente, a tecnologia estava impregnada exatamente em todas aquelas aquisições de equipamentos, etc., que eram comprados pelas empresas brasileiras ou que eram trazidos pelas próprias multinacionais. Então, essas coisas todas se fixavam, de alguma maneira, no país. O capital especulativo ele não se fixa. Ele pode entrar hoje de manhã, por exemplo. É um capital que se dirige principalmente ao mercado financeiro, né? O mercado financeiro, finança e mercado financeiro diz respeito basicamente a comércio de papel, né? Então, por exemplo, comércio de moeda, dinheiro é papel, né? Dinheiro é pedaço de papel, né? Comércio de dinheiro, comércio, por exemplo, de títulos públicos, são papéis, né? São títulos de crédito, comércio, finalmente, de papéis de empresas, títulos de empresas privadas, né? Esse tipo de comércio é feito na Bolsa de Valores, né? Comércio de papéis também de mercados futuros, que foi um troço que foi inventado, né? Uma modalidade de comércio que foi inventada dentro do contexto do capitalismo, né? Mas, enfim, todas as operações que dizem respeito a comércio de papel, sempre relacionado com papel. Então, por exemplo, o investidor estrangeiro pode, por exemplo, colocar dinheiro hoje de manhã, pode comprar ações da Petrobras, ações, né? Papel, comprar ações da Petrobras hoje de manhã, e se ele quiser, ele pode hoje, no final da tarde, antes de fechar o mercado financeiro, ele pode vender. Não tem problema. Portanto, pode ficar 6 horas no país, né? Ou pode ficar um dia, pode vender no dia seguinte, ou no outro, ou quando ele quiser. Na verdade, é um fluxo extremamente veloz, em que, como eu disse para vocês, o capital ele não se fixa e não se amarra em nada. Ele, né? Algumas pessoas já, evidentemente, isso que eu vou falar aqui é uma piada, né? Assim, digamos, é uma maneira cômica de falar. Algumas pessoas chamam até de capital de motel, não é isso? Porque entra de noite e sai de dia, né? Segundo as pessoas, né? Brincam com isso, né? Isso significa que é um capital extremamente volátil, né? E errático, é um fluxo errático de recursos e hoje, né? Particularmente no século XXI, como resultado aí, um dos resultados da globalização, né?
o fluxo desse tipo de capital, que a gente vai chamar de capital financeiro, então capital mercadoria, capital dinheiro, capital produtivo, capital tecnológico, capital financeiro. Né? Então, hoje esse capital financeiro, ele é o fluxo de capital financeiro no mundo hoje é qualquer coisa assim de assustador, né? Assustador. Para vocês terem ideia, só assim a título de exemplo, porque eu vou falar disso depois mais tarde na nossa disciplina, mas só para vocês terem uma ideia, o volume, olha só, o volume de dinheiro que circula no mundo para comprar e vender mercadorias. Imagina isso. Então, por exemplo, quando qualquer exportação de automóvel, qualquer exportação de alimentos, né? Seja lá o que for, né? Qualquer exportação de qualquer... Imagina qualquer produto que você imagina que tem no mercado aí. Imagina agora todas as trocas que acontecem no mundo com essas mercadorias. Carro, sapato, roupa, alimento, imagina. E no mundo todo, no mundo todo. Tudo que os africanos compram e vendem, tudo que nós compramos e vendemos, tudo que os americanos compram e vendem para o exterior, tudo que a Europa compra e vende para o exterior, tudo que os asiáticos e a China compram e vendem para o exterior. Somou tudo isso. Bom, o volume de dinheiro que é usado neste comércio de mercadorias, durante um ano, o mesmo volume circula no mercado financeiro em 6 dias. Em 6 dias, é o mesmo volume de dinheiro, de valores, que circula no mercado financeiro, iguala ao volume de recursos que circula no mercado de compra e venda de mercadorias. Bom, agora veja, para cada uma dessas modalidades de fluxo de capital, existe uma remuneração específica. Então, por exemplo, para o fluxo de capital mercadoria, a remuneração, o nome que a gente dá para ela é ganho comercial. É um ganho comercial. Então, quem exporta mercadorias, quem vende mercadorias no mundo, obtém ganhos comerciais. Ganhos comerciais. Quem exporta dinheiro tem juros. O benefício da exportação do dinheiro chama-se juros. O benefício de quem exporta capital produtivo chama-se lucros. O benefício de quem exporta capital tecnologia chama-se royalties. O benefício de quem exporta capital financeiro chama-se ganho financeiro. Então, veja, para cada forma de exportação de capital, existe uma forma correspondente de rentabilidade ou de ganho. Hoje, essas 5 modalidades, elas coexistem, existem juntamente, né? Porque uma não foi substituindo a outra, não. Na verdade, elas foram se tornando cumulativas, né? Hoje, existem todas as 5 simultaneamente, acontecem todo dia na economia. Bom, ok. Visto isso, nós, então, aqui, eu quero só sublinhar que, ao falar de fluxos internacionais de capitais, nós não estamos falando meramente de compra e venda de mercadoria, tá bom? Essa é a primeira conclusão nossa aqui. Outra coisa, por que isso é importante, né? Por que isso é importante? Porque esses fluxos aí, internacionais de capitais, foram eles que, de certa forma, moldaram e continuam a moldar a economia mundial. Né? Então, quando a gente olha hoje para o mapa mundi e tenta enxergar ali
né? Não apenas a disposição física dos países, mas também se a gente consegue enxergar ali toda a economia mundial, né? A gente percebe que em alguns lugares daquele mapa, ali em algumas determinadas regiões, ali é produzido matéria-prima, são produzidos produtos minerais, ou são produzidos alimentos. Em outros lugares são produzidos máquinas e outros equipamentos, em outros lugares são produzidas outras coisas. Quem moldou esse troço foram os tais fluxos internacionais de capitais, né? Nós vimos aqui, por exemplo, que no imediato pós-guerra, o capitalismo viveu durante um período que nós aqui chamamos, né, acompanhando aí a literatura a respeito do assunto, nós falamos aqui sobre um período do capitalismo sob a hegemonia dos Estados Unidos, né? E uma das características desse período hegemônico era justamente o papel que o dólar tinha nesse sistema. E os Estados Unidos, com o dólar, eles se tornaram emprestadores de dinheiro para o mundo todo, né? E isso deu também aos Estados Unidos um poder muito grande de influenciar o que acontecia nos países do mundo, né? Porque se algum país quisesse usar esse dinheiro para investir em determinados segmentos, por exemplo, da atividade econômica, que os Estados Unidos, por exemplo, julgasse que era que não era do interesse deles, eles simplesmente não emprestavam dinheiro, não emprestavam, né? Então, os empréstimos, muitas vezes, eles eram condicionados, e esse condicionamento acabava moldando um pouco a economia mundial. É bom lembrar que isso não foi só uma atitude só dos Estados Unidos, não. Isso também, quando a Inglaterra foi a maior potência do mundo, no século XIX, eles também condicionavam os seus empréstimos. Então, por exemplo, eu disse aqui que os ingleses era muito comum os ingleses emprestarem dinheiro para que os países comprassem mercadorias inglesas. Eles não vão, já imaginou os ingleses emprestar dinheiro para um país? Aí o país vai e compra mercadoria dos Estados Unidos, ajuda a economia americana a vender mais, com dinheiro em inglês. É um absurdo. Então, os ingleses emprestavam dinheiro para o país comprar mercadorias inglesas. Por exemplo, todo o nosso sistema, o nosso só não, eu estou citando o nosso porque nós estamos aqui no Brasil, mas podia citar de vários países tiveram os seus sistemas ferroviários, o caso do Brasil é um deles, né? Argentina, Índia, tudo a mesma coisa. Tiveram seus sistemas ferroviários construídos à base do crédito inglês. Nós tomávamos dinheiro na Inglaterra e esse dinheiro nem vinha parar no Brasil. O que vinha parar no Brasil eram trilhos, vagões e locomotiva. Tudo produzido na Inglaterra, né? Então, veja, é normal, a gente falou aqui, lembra que a gente falou aqui que o poder econômico traz junto com ele o poder político, né? Então, quem tem dinheiro para emprestar e quem empresta dinheiro, dependendo da situação do devedor, aí, do tomador de empréstimo, ele pode impor uma série de condições a esses tomadores. Isso tem sido feito, normalmente, rigorosamente, tem sido feito aí ao longo da história do capitalismo. Bom, então, esses fluxos internacionais de capitais, eles têm muita importância, porque eles modelaram e continuam modelando a economia mundial. E, consequentemente, o nosso lugar dentro dessa economia mundial, né? Essa é a principal importância da gente estudar isso. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que esses fluxos internacionais de capitais, eles têm alguns segredos por trás deles, né? Então, vamos lá. Antes de dar continuidade aqui ao que eu tenho para falar, eu quero fazer uma advertência a respeito ou duas advertências a respeito desse estudo, desse assunto.
Brasil não começou hoje a sua história. O Brasil tem uma história longa, e quando nós olhamos hoje para a economia brasileira, eu acho que se eu perguntar para vocês, cite para mim o nome de 10 empresas brasileiras. Talvez vocês tenham dificuldade de citar. Mas se eu pedir para vocês assim, citem para mim o nome de 10 multinacionais que estão no Brasil. Eu tenho a impressão que vai sair rapidinho, né? Vai sair rapidinho. Por quê? Porque o Brasil tem um histórico, né, de vinculação muito forte com os fluxos internacionais de capital, mas particularmente com a presença de empresas multinacionais, e não apenas, né? Mas a presença de empresas multinacionais no nosso país. Quero dizer o seguinte, o capital estrangeiro ele está por todos os poros da sociedade brasileira. Então, é muito difícil a gente imaginar a possibilidade de uma economia brasileira onde o capital estrangeiro não tenha uma participação tão expressiva como tem aqui, né? Se a gente basta olhar para os principais setores da indústria, por exemplo, indústria automotiva, indústria farmacêutica, eletroeletrônica, computação, informática e tal, basta citar esses setores que você só vai pensar em nome de indústria, empresa estrangeira. Você fala, é possível a gente imaginar um país sem esse controle absurdo que as empresas estrangeiras têm sobre a nossa economia? Claro que é possível, tudo é possível, né? O que não significa que é fácil, né? E eu vou explicar aqui por que não é fácil para vocês também. Mas, então, veja, é muito difícil a gente trabalhar com esse assunto num país onde a gente tem a impressão que o capital estrangeiro praticamente é o nosso sangue, né? Bom, esse é o primeiro assunto que eu queria chamar a atenção, que é um assunto desafiador. E o segundo, veja, a maioria dos livros que tratam de economia internacional, se vocês depois, quando tiver regularizado as coisas, aí a gente sair dessa pandemia, desse isolamento, se vocês tiverem a chance, por exemplo, de dar um pulinho na biblioteca, e quiser dar uma olhada lá na estante onde tem livros de economia internacional, vocês dêem uma olhada no sumário dos livros, e os livros geralmente tratam essa história aí, essa questão, de uma perspectiva unilateral. Geralmente, só se aborda a questão da importação de capitais, ou seja, do recebimento de capitais estrangeiros. Pouco ou nada se fala a respeito do outro lado da operação, ou seja, da exportação de capitais. E por que será, né? Bom, eu vou falar agora porque ao começar a nossa explicação aqui, esse vai ser o primeiro segredo aqui que eu vou revelar para vocês aqui. Por que geralmente os livros tratam tanto da importação de capitais e falam tão pouco da exportação de capitais? Nós vamos falar das duas coisas. E vamos começar exatamente pela parte que os livros geralmente não falam, né? Sobre esse fenômeno da exportação de capitais. Ou seja, a grande pergunta que a gente pode se fazer nesse momento inicial aqui é a seguinte: por que países exportam capitais? Por que países exportam capitais? É óbvio que a gente pode dar uma resposta assim, muito direta para isso, e que não vai ser uma resposta errada. Você pode dizer assim, exportam capitais para aumentar os seus lucros, né? Muitos vão dizer isso, né? Exportam capital para aumentar lucro. Bom, não está errada a resposta. Não está errada.
Mas ela impede que vejamos o fenômeno em aspectos mais específicos e íntimos, que podem revelar algumas coisas interessantes para nós. Então, veja, para responder essa questão de por que os países exportam capital, eu vou chamar aqui, para nos auxiliar nessa resposta, dois economistas importantes que nós já conhecemos. Dois economistas que enxergam o funcionamento do capitalismo de uma maneira completamente distinta um do outro. Mas que, por acaso, coincidentemente, nesse assunto, nesse aspecto aí, de exportações de fluxos internacionais de capital e de exportação de capital, especificamente, eles têm uma visão convergente, por razões diferentes, mas a visão deles é convergente. Então, eu estou me referindo aqui a dois dos economistas que nós já estudamos aqui. O primeiro deles, eu vou falar do Keynes, que é um economista liberal, e o segundo eu vou falar do Marx. Keynes é um liberal, é um conservador, e é um teórico que o trabalho dele esteve todo voltado para a defesa da ordem capitalista. E Marx era um crítico do capitalismo. E o que o Keynes e o Marx vão dizer sobre exportação de capital? Ou como é que eles vão responder para nós essa pergunta aqui? Por que os países exportam capital? Por que países exportam capital? Será que vocês conseguem se lembrar como é que o Keynes responderia uma pergunta dessa? E por que ele daria a resposta dele? Alguém consegue lembrar, com base em tudo que a gente estudou? Bom, lembrem-se que Keynes dizia que o capitalismo podia viver momentos, ou situações, melhor dizendo, situações de desequilíbrio macroeconômico. Estou tentando fugir aqui de uma luz aqui que está no meu rosto. Bom, Keynes ele admitia a possibilidade do capitalismo enfrentar desequilíbrios macroeconômicos. E ele, inclusive, admitia a possibilidade de que esses desequilíbrios macroeconômicos não seriam superados de maneira automática pelo livre jogo das forças de mercado, certo? Bom, dentro desse desequilíbrio macroeconômico, existiam duas possibilidades na visão do Keynes. A primeira era quando os investimentos dentro de um país cresciam muito e não havia recursos, ou seja, não havia poupança suficiente para financiar todos os investimentos. Isso, segundo Keynes, como nós vimos aqui, geraria inflação na economia do país. Mas ele dizia que a inflação, apesar de refletir um desequilíbrio, não era um grande mal para a economia. Pelo contrário, significava que as pessoas estavam desejosas de investir, os empresários, os consumidores, ou seja, a população estava desejosa de consumir, e isso era bom para a economia. Tudo bem, podia acontecer dos preços subirem, mas isso estimulava a produção, a geração de emprego, o consumo, muito embora também pudesse gerar alguma inflação. Mas para Keynes, o grande problema da economia capitalista, dessas situações aí de desequilíbrio, era quando a poupança fosse maior do que o investimento. Porque isso representaria
uma escassez de consumo, né? As pessoas estavam deixando de consumir, estavam poupando, e ao deixar de consumir, elas estariam desestimulando a produção. Porque se o consumo diminui, os produtos vão ficar encalhados. Não vai ser possível vender uma boa parte dos produtos, dependendo aí de como estiver exatamente essa relação entre poupança e investimento. Bom, então o medo de Keynes na economia sempre esteve nessa possibilidade, né, de um consumo insuficiente para a absorção, a compra, ou melhor, a venda, né, de tudo aquilo que foi produzido. A essa situação, digamos, de escassez de consumo, o Keynes deu um nome ali um pouquinho mais sofisticado e tal, mas é exatamente escassez de consumo. Só que na linguagem dele ele chamou de escassez de demanda efetiva. O nome que ele deu foi esse. Significa escassez de consumo. Bom, e daí? E daí que o Keynes vai dizer o seguinte, olha, se em determinada situação na economia de um país, esse fenômeno de escassez de consumo acontece, as empresas terão dificuldade de vender o que produzem. A consequência disso é que as empresas vão ter que baixar os preços para conseguir vender mais. Só que ao baixar os preços, elas podem ver seus lucros suprimidos. Pode desaparecer o lucro. E a primeira reação das empresas, dizia Keynes, se não conseguem vender o que produzem, vai ser, ou melhor, se precisam baixar o preço para vender o que produzem, vai ser reduzir custo. Para vender mais barato, no curto espaço de tempo, ou seja, num período aí dos próximos 6, 8, 10 meses, talvez um ano, a única alternativa é diminuir custo. E a melhor maneira e mais rápida de diminuir custo é mandar o trabalhador embora, demitir trabalhador. Ora, mas se diante de uma situação de instabilidade, de crise, gerada pela escassez do consumo, as empresas demitem trabalhadores, a gente já sabe o que vai acontecer. O consumo vai cair mais ainda. E aí o que eles falam, não é esse o caminho para tirar a economia da crise. Demitir trabalhador não é a solução. A solução é encontrar outros canais para as nossas vendas. Se dentro do próprio país nós não conseguimos vender tudo que nós produzimos, é preciso vender em outros lugares. Olha a entrada aqui do capital do fluxo de capital no Keynes. Então, o Keynes vai dizer o seguinte, uma das boas ações que o governo pode praticar diante de uma situação de crise recessiva, ou seja, quando há escassez de consumo, é manipular, né, as taxas de câmbio, ou seja, da moeda do país em relação às outras, de tal modo que os produtos do país fiquem mais baratos no exterior e são os estrangeiros que vão consumir mais do nosso produto. Ou seja, nós vamos passar a exportar mais. Veja, em Keynes é muito claro, a exportação de capital ela é um artifício que a burguesia, que é a classe que controla, que lidera o capitalismo, né? É um artifício que a burguesia tem para
minimizar ou até superar uma crise econômica. Né? Então, primeiro ponto. Na visão de Keynes, a exportação de capital, ou melhor, um país exporta capital para minimizar ou superar crises econômicas. Aí é importante uma segunda pergunta aqui agora para o Keynes. Onde, ou seja, quais os países que estariam mais cedo, mais rapidamente, ou melhor, mais cedo, destinados a exportarem capitais? Bom, a resposta para isso é a seguinte. Onde é que existe maior possibilidade de uma escassez de consumo? Ou seja, em que tipo de país é possível que haja um nível de poupança muito alto da sociedade? Porque é essa poupança muito alta que enfraquece o consumo relativo, hein, gente? Enfraquece o consumo relativo e vai obrigar os países a exportarem mercadorias para outros lugares do mundo. E a grande pergunta é, então, em que tipo de país, o nível de poupança da população, daquela sociedade, é muito alta? Só pode ser nos países mais desenvolvidos. Porque a gente já viu aqui, quando falamos de Keynes, né, que o Keynes deixou muito claro que a poupança ela tem uma vinculação direta com o nível de renda. Quanto mais rico é a pessoa, maior é a propensão dele a poupar. Não significa que ele vai poupar mais. Ele não está fazendo uma afirmação categórica. Ele está dizendo que o aumento da poupança geralmente acontece quando há aumento de renda. Porque quando a renda ela é baixa ou muito baixa, a tendência é que ela seja totalmente consumida para satisfazer as necessidades das pessoas. Ora, então, se renda alta, poupança alta e risco de uma escassez de consumo encontra-se nos países mais desenvolvidos, onde a renda é mais alta, obrigatoriamente, os países mais interessados em exportar capital são os países mais desenvolvidos. Essas duas questões importantíssimas, hein? A gente falou aqui agora. E eu vou mostrar para vocês agora, eu vou falar agora como é que o Marx enxerga isso. E nós vamos ver que a resposta do Marx, ainda que por canais diferentes, por caminhos diferentes, é exatamente a mesma visão que o Marx tem. Olha só. Se nós perguntássemos para o Marx, por que os países exportam capital? Marx diria o seguinte, bom, a razão disso é muito clara, inclusive está explicado lá no nosso próprio, quando nós estudamos o Marx aqui, nós falamos disso. O Marx diz, o problema é que no capitalismo existe uma grande competição entre as empresas. E as empresas se veem, portanto, obrigadas a estarem permanentemente investindo em novas tecnologias e melhorias de todo tipo e toda ordem que a gente imaginar, de maneira a se manterem competitivas no mercado, porque se elas deixarem de ser competitivas, elas desaparecem. Então, Marx dizia, existe no capitalismo uma corrida tecnológica permanente. E essa corrida tecnológica vai fazer aumentar, em termos relativos, né, ou proporcionais, o volume de capital constante
em relação ao capital variável. E na linguagem de Marx, que a gente também já conhece, essa relação entre o capital constante de um lado e o capital variável do outro determina o que ele chama de composição orgânica do capital, que é a maneira como o capital está mobilizado, não é isso? Se ele é capital constante ou se ele é capital variável. Né? E o Marx diz que a parte do capital constante aumenta mais rápido do que o variável, exatamente por causa da competição e da corrida tecnológica. Consequência, o Marx diz que a médio e longo prazo, a composição orgânica do capital ela é ascendente, certo? O problema é que essa composição orgânica do capital ascendente, ela afeta, como a gente viu também, as margens de lucro. Ela afeta as margens de lucro. E o Marx vai dizer, concluindo o raciocínio dele, ele vai dizer assim, no capitalismo, a médio e longo prazo, a médio e longo prazo significa, à medida que as empresas vão investindo mais, vai havendo um aumento da composição orgânica do capital e vai havendo uma redução nas margens de lucros. Ora, Marx diz, os empresários não vão ficar olhando a queda dos lucros sem fazer nada. Consequentemente, eles vão buscar uma alternativa. E a alternativa mais rápida que os empresários encontram é de conquistar mercados externos e passar a vender uma parte do que produzem em mercados externos. Eles não aumentam o valor do valor do produto deles, eles aumentam o preço do produto deles. Que a gente viu que há uma diferença entre preço e valor. E o Marx vai dizer para nós que dessa maneira, ou seja, através da exportação de capital, é possível reverter a tendência decrescente da taxa de lucros. Porque a taxa de lucro ela é decisiva no capitalismo. É ela quem estimula ou desestimula novos investimentos. Então, Marx vai dizer, qual é a resposta do Marx? A exportação de capital, ela surge em um momento de queda da taxa de lucros e ela vem com a finalidade de reverter esse quadro da queda de taxa de lucros, que é uma situação de crise econômica. Não, mas peraí, professor, então o Keynes e o Marx, apesar de verem o capitalismo de uma perspectiva totalmente diferente, um defendendo o capitalismo, o outro criticando o capitalismo, os dois dizem, com relação à exportação de capital, que, na verdade, esse fenômeno de exportar capital, não apenas capital mercadoria, todos os tipos de capital. Esse fenômeno de exportar capital, então, professor, na verdade, segundo Keynes e segundo Marx, é uma forma de se minimizar crises econômicas? Sim, exatamente. Então, os dois concordam que a exportação de capital visa minimizar ou até mesmo superar as crises econômicas. Mas em quais países será, segundo Marx, que a exportação de capital se apresenta de maneira mais urgente? Marx vai dizer, bom, se a exportação de capital ela é o resultado de um processo continuado de investimentos, de aumento de produção, de melhoria tecnológica da atividade produtiva, de fábricas cada vez mais sofisticadas e cada vez mais eficientes,
É óbvio que isso tem que ser nos países onde se encontra onde esse processo de investimentos se encontra mais é, melhor estabelecido, né? E mais maduro. Mas isso acontece onde? Exatamente nos países mais desenvolvidos, onde a indústria foi implementada há muito mais tempo do que naqueles países subdesenvolvidos, onde existe indústria, se é que existe, né? Então, veja, de novo, os dois economistas eles convergem para o mesmo aspecto. Ou seja, quais são os países que estão mais interessados em exportar capital? Keynes diz, os países desenvolvidos. E Marx diz, os países desenvolvidos. Que interessante. Que interessante. Então, os países que primeiro exportavam capital foram os países mais desenvolvidos. Eram eles que tinham interesse em exportar capital. Sim, claro. A história está aí para mostrar que no século XIX o país que mais exportava capital era a Inglaterra. Quem era a Inglaterra? Era a maior potência do mundo no século XIX. E no século XX? Aí começam a entrar outros grandes exportadores de capital. Estados Unidos, Japão, Alemanha, França. Mas que conclusão tirar daqui, né? Bom, eu não preciso nem dizer que a exportação e a importação de capital, elas são duas faces da mesma moeda. Dizendo de outra maneira, não pode haver exportação de capital se não houver importação de capital. Não pode. Do mesmo jeito que não pode haver uma venda se não tiver uma compra. Mas e daí, professor? Continua ainda sem perceber. Então, agora você vai entender tudo. Se há países que precisam exportar capital para minimizar suas crises econômicas, é preciso que alguém importe esse capital. Sim. Preciso convencê-los. Sim. Faz sentido, então, os livros de economia política, se vocês forem lá na biblioteca olhar os livros de economia internacional, vocês vão ver que ninguém fala muito de exportação de capital. Todo mundo falando de importação de capital. Para quê? Para convencer os países que vivem da importação de capital, como o nosso, por exemplo, de que isso é absolutamente necessário. O capital estrangeiro faz bem para vocês. É uma forma de vocês ficarem cada vez mais poderosos, mais fortes. Vocês precisam crer nisso. E por que os livros são assim? Porque a maioria dos nossos livros, infelizmente, e daqui a pouco logo eu vou falar por que isso, mas infelizmente a maioria dos nossos livros, se vocês forem na biblioteca, principalmente de economia internacional, tem autores estrangeiros. Vejam lá, é um desafio que eu faço para vocês, procurem os livros de economia internacional na biblioteca e vejam os nossos autores. O grande número deles são autores americanos ou europeus. Coincidentemente, os países que mais exportam capital. E eles não falam de exportação de capital. Claro que não. Eles precisam, na verdade, demonstrar para nós que a importação de capital é benéfica para o nosso desenvolvimento. Porque quanto mais nós quisermos capitais estrangeiros, mais eles poderão exportar. Olha que maravilha. Bom, mas a partir de hoje nós sabemos exatamente que o fenômeno de exportação e importação de capitais, que representa isso que eu chamei aqui de fluxos internacionais de capitais, tem sua origem nos países desenvolvidos. E, evidentemente, que eles precisavam de criar condições para que esses capitais fossem bem recebidos, com alegria, nos países subdesenvolvidos. Então, do lado da exportação de capitais. Esses eram os elementos que eu queria trazer para vocês. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre, começar a falar sobre a importação de capitais.
E fazer a mesma pergunta, por exemplo, que a gente fez para o caso da exportação, vamos repeti-la para o caso da importação de capitais. Por que países importam capitais? Né? De novo, aqui nós vamos encontrar muitas respostas assim diretas, que são meio óbvias e que estão certas, não estão erradas. Um país importa capital, primeiro, para trazer para o país tecnologia que o país não possui. O país importa capital para gerar emprego. Então ele pensa, não, veja um país como o Brasil, por exemplo, aqui quando os jornais, ou a mídia, de um modo geral, anuncia, por exemplo, assim, a Volkswagen anunciou que vai fazer um investimento de 2 bilhões de dólares no Brasil nos próximos 5 anos. Aqui a gente solta foguete. Solta ou não solta? Solta foguete. Nossa, vai gerar muito emprego. E vai mesmo, vai gerar emprego. Muito eu não sei, mas vai gerar emprego. Então, obtenção de tecnologia que nós não temos, segundo as pessoas dizem, né? Geração de emprego, também as pessoas dizem muito isso. Geração de renda, ou seja, salário das pessoas que vão trabalhar. Geração de impostos, porque a empresa vai pagar impostos, vai aumentar a arrecadação do governo. O governo pode fazer coisas que até então não conseguia fazer. Modernização do país, claro, pode acontecer também, né? Dependendo dos investimentos, para onde eles forem, etc., pode ser modernização mesmo do país. Então, veja, há uma série de elementos, né? Acelerar o processo de industrialização do país também é um argumento. Todos esses argumentos são verdadeiros. São verdadeiros. Houve um economista norte-americano chamado Rugnar Nursky, o nome dele é meio estranho, porque ele era de origem russa, né? Naturalizado norte-americano. Esse camarada, o nome dele era Rugnar Nursky, ele desenvolveu uma teoria sobre esse negócio da importação de capitais. Ele disse basicamente o seguinte: um país subdesenvolvido, geralmente, é um país que tem uma renda baixa. Por isso que ele é subdesenvolvido, tem a renda baixa. Se a renda do país é baixa, né, ou seja, se a riqueza do país é baixa, não é grande, certamente é um país que tem dificuldade de poupar. Certo? Porque, normalmente, como a gente falou, países geralmente, né, ou pessoas ou países que são mais pobres, a tendência é que eles consumam toda a renda que eles têm com aquilo que precisa para sustentá-los. Não sobra nada para poupar. Né? Então, imagine uma pessoa hoje, uma família, por exemplo, marido, mulher, e todos os dois trabalhando com uma renda aí, sei lá, de 2.500, 3.000 reais por mês. Provavelmente, essa gente não poupa dinheiro, essa gente vai consumir tudo o que eles ganham com moradia, né, com alimentação, com transporte, com essas coisas todas que precisam ser consumidas, não vai sobrar dinheiro para a poupança. Assim funciona também para um país que é pobre. Então, esse camarada aí, Nursky, ele disse, país subdesenvolvido é país que tem renda baixa. Se tem renda baixa, tem poupança baixa. Ou talvez nem tenha poupança. Ora, se não tem poupança, ou se tem poupança muito baixa, o que acontece? Esse país não tem de onde fazer investimentos. Porque os investimentos têm que sair exatamente da poupança. Não tem de outro lugar para sair. Se tem poupança baixa, investimento baixo. Se não tem poupança, não tem investimento. Consequência, o investimento baixo, o país não consegue crescer. Se ele não consegue crescer, ele vai permanecer com a renda baixa. Então, veja, país subdesenvolvido, renda baixa. Poupança baixa. Taxa de investimento baixo, crescimento baixo e o país continua subdesenvolvido por isso. A esse negócio aí que eu acabei de... A essa historinha que eu contei desse camarada, tem um nome para isso. Ele chamou isso de círculo vicioso da pobreza.
Ou seja, segundo ele, os países subdesenvolvidos, eles estão dentro de um círculo vicioso de pobreza ou de subdesenvolvimento, do qual eles não conseguem sair. E a única alternativa seria aumentar os investimentos, fazer a economia crescer mais, se tornar mais rica, mais próspera e, consequentemente, aumentar a renda das pessoas para que elas possam poupar e aí o país comece a ter os recursos para o investimento próprio. Mas de onde virão esses investimentos iniciais? Fácil de saber, né? Não tem segredo, né? Virão dos países onde a poupança é muito alta. Virão dos países onde que produzem demais e não conseguem consumir tudo que eles produzem. Então, a única alternativa é a importação de capitais. A teoria é maravilhosa, hein? Encaixa como uma luva, hein? Uns precisam exportar capital porque produzem demais, e isso é que gera e que dá sustentação à saúde econômica do país e, consequentemente, ao bem-estar da sociedade. Porque se os países desenvolvidos não conseguem vender no exterior, a lógica econômica é que as empresas, se elas não conseguem vender, elas vão diminuir a produção. Vão se adequar à produção. E aí vai gerar desemprego, pobreza. Então, para que se mantenha a prosperidade, para que se mantenha o bem-estar elevado lá nos países desenvolvidos, é preciso a importação de capital. E agora, temos aqui agora uma teoria maravilhosa que nos diz que a importação de capital é exatamente aquilo que precisam os países menos desenvolvidos. Eu não sei se eu já disponibilizei, estou um pouco em dúvida se eu já disponibilizei o texto do professor Robert Alexander lá para vocês, mas se eu não fiz isso, eu peço desculpas, mas eu faço hoje, agora, assim que a gente terminar aqui, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, mas eu vou, de qualquer maneira, compartilhar aqui com vocês o texto do professor Robert Alexander, que é um economista norte-americano e que escreveu de uma maneira mais detalhada a respeito desse assunto, e eu considero esse texto dele assim um texto muito bom para a gente entender esse assunto aí da importação de capitais. Muito bom. Ele é norte-americano, os interesses dele, evidentemente, são os interesses norte-americanos, não podia ser de outro jeito, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Desculpa aqui. Será que o texto é esse aqui? Espera aí. Eu não estou compartilhando com vocês. Vocês estão vendo algum texto aí? Não, professor, está passando a tela do Zoom. Nossa, eu entrei de um jeito diferente, eu falei hoje para vocês aqui, e isso está complicando um pouco a minha vida aqui, porque eu não estou... Eu coloquei para compartilhar a tela e vou interromper o compartilhamento aqui. E vou tentar de novo aqui compartilhar, peraí.
Não, não vou conseguir. Eu não sei por quê, mas aqui não está aparecendo, não está me oferecendo a possibilidade de compartilhar. Oh, que chato, que eu queria ler com vocês vendo o texto aqui. Ai, ai. Eu acho que eu vou fazer outra coisa aqui. Peraí, gente, desculpa. Bom, como nós estamos faltando só 15 minutos, eu vou optar por outro caminho. Eu, no lugar de compartilhar, eu vou ler só um trechinho aqui no inicial, e na semana que vem a gente dá continuidade, eu vou disponibilizar para vocês o texto lá pelo o live, e aí vocês dão uma lida nele, e a gente usa o texto aqui no nosso próximo encontro. Eu vou então, vou ler aqui um trechinho do texto. Vamos lá. O autor escreve assim, ó, logo no começo. Vou ler um trechinho aqui, a gente vai comentar só esse primeiro trecho aqui, porque também a gente já está meio em cima da hora aqui. Então, ele escreve o seguinte, ó. O desenvolvimento econômico e a industrialização requerem grandes somas de capital. Uma grande quantidade de investimentos é necessária para construir fábricas, usinas elétricas, meios e instalações de transporte e prover vasta soma de capital social sob a forma de escolas, hospitais, serviços de saúde pública e outras coisas necessárias a uma moderna nação industrial. A obtenção deste capital é um dos problemas mais difíceis a serem resolvidos pelos países em desenvolvimento. Tá? Bom, então, país em desenvolvimento pode ser chamado assim, pode ser chamado de país subdesenvolvido, enfim, o nome aqui que a gente dá é pouco importante. O que ele está dizendo para nós é que, para sair do subdesenvolvimento, é preciso pesados investimentos. E os países em desenvolvimento não possuem os recursos necessários para fazer tais pesados investimentos, para que eles possam abandonar o estado de subdesenvolvimento em que eles se encontram. Ok, todo mundo entende isso, acho que isso aí é muito fácil de entender. Vamos lá. Seguindo, antes de prosseguir no estudo da questão de onde podem os países subdesenvolvidos obter, dentro de suas fronteiras, os recursos para a acumulação dos bens de capital necessário, é interessante notar que, pelo menos em um aspecto, os países presentemente subdesenvolvidos têm uma vantagem sobre os primeiros que se industrializaram. A Inglaterra, que foi o primeiro país industrial, teve que começar a sua carreira industrial com máquinas muito, muito primitivas, porque era tudo que tinha sido inventado até aquela data. Os seus engenheiros, inventores e industriais desenvolveram lentamente máquinas mais complexas e mais econômicas, e estas foram sendo empregadas nos estabelecimentos fabris ingleses. Assim, a Inglaterra e outros países que foram os pioneiros da indústria moderna tiveram que passar por todo o processo de crescimento da fábrica, desde pouco mais de uma oficina até as modernas linhas de montagem. Mas os países presentemente em desenvolvimento estão na feliz posição de poder passar por cima de muitos dos estágios do desenvolvimento capitalista que a Inglaterra ou outras das primeiras potências industriais tiveram que passar. Os países da Ásia, África e América Latina
podem utilizar imediatamente máquinas que representam a experiência e o conhecimento acumulado em 2 séculos de revolução industrial. Bom, simplificando, sintetizando o que está dizendo o nosso autor. Nós temos, evidentemente, um problema sério nos países subdesenvolvidos, que é os recursos para promover de maneira autônoma o nosso desenvolvimento. Bom, agora ele diz o seguinte: porém, há uma luz no fim do túnel para os países subdesenvolvidos. Esses países, eles podem se aproveitar de todo o conhecimento que já foi desenvolvido pelos países desenvolvidos, e conhecimento esse que já está, inclusive, inserido dentro das máquinas, porque aquelas máquinas nada mais são do que desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento do conhecimento. Eles podem aproveitar disso. Veja o caso da Inglaterra. Olha só que coisa triste. Quando os ingleses começaram a se industrializar, eles tiveram que usar máquinas muito ruins, máquinas muito primitivas, porque eram as primeiras que tinham. Eles não podiam buscar exemplo de coisa melhor fora da Inglaterra, exatamente porque a Inglaterra foi o primeiro país que se industrializou. Mas os países latino-americanos, africanos, etc., como ele fala ali, esses podem aproveitar de todas as conquistas já realizadas pelos países desenvolvidos e começar a sua industrialização com máquinas sofisticadas, que existem já no mercado. Bom, agora eu faço um convite que a gente pare aqui para pensar um pouquinho. Porque, olha só, eu acho que eu já disse para vocês, se eu disse, vou repetir. O intelectual, ele é um camarada muito importante na sociedade, para o bem ou para o mal. O intelectual é o camarada que faz o que esse economista aí está fazendo. Ele consegue elaborar um raciocínio de maneira lógica, coerente. Ele consegue te convencer do que ele fala. Independentemente agora do que ele fala. Independentemente do que ele está falando. Agora, nós vamos lidar com esse raciocínio dele, a gente precisa olhar com muito cuidado a como é que ele constrói o raciocínio. Veja, o que é tecnologia? O que é tecnologia? Já que ele está falando no texto que os países subdesenvolvidos, podem hoje, estão na feliz posição, como ele fala, de aproveitarem dos conhecimentos, da tecnologia que já foi desenvolvida pelos países desenvolvidos, os países mais avançados. Pergunta: o que é tecnologia? Não é mesmo? Agora veja se você concorda com isso. A tecnologia no capitalismo, ela é resultado, como nós já vimos aqui, não só em Marx, em qualquer outro teórico. Eles vão dizer que a tecnologia ela é resultado da competição, da concorrência que existe entre as empresas. Então, existe investimento tecnológico para tornar as empresas mais eficientes, mais competitivas, mais lucrativas. Ou seja, tecnologia é produto da competição. Sim. Então, será que daria para eu dizer que a tecnologia ela pode ser vista como uma arma econômica? Uma arma de guerra econômica, guerra de competição. Uma nova tecnologia serve para uma empresa conquistar mercado de outras, produzir mais barato, de melhor qualidade.
e conquistar mercados de outros. Então, a tecnologia, ela é uma arma de guerra econômica. Vocês já ouviram falar em algum lugar de alguém produzir uma arma de guerra e entregar para o inimigo? Não, né? Bom, se a gente observa dessa perspectiva, o raciocínio do economista aí que a gente está vendo, o Robert Alexander, né? Professor Robert Alexander, o raciocínio dele é completamente furado, porque ele esquece o que é tecnologia. Na verdade, ele não esqueceu, não, a gente sabe. Mas ele não conta para a gente o que é tecnologia. E o raciocínio dele é muito lógico, é como o raciocínio dos autores, ele é um liberal, evidentemente, é como o raciocínio dos liberais, que o Frederico List foi e desmascarou, quando o Smith falou o seguinte, olha, gente, se os mercados estiverem todos desimpedidos de qualquer tipo de barreira, de qualquer tipo de impedimento, se houver liberdade de competição, cada país do mundo vai se especializar naquilo que ele produz melhor. E, no final das contas, tudo que for produzido no mundo vai ser produzido nas melhores condições. Eu ouço a gente ouve, não é, essa raciocínio liberal, e você é convencido, porque é lógico o raciocínio. Ele é dedutivo, portanto, ele é lógico. Mas o List veio e disse o seguinte, há sentido no que eles falam, não está errado, totalmente errado. Resta saber quem vai se especializar no quê. Porque uma coisa é produzir automóvel, outra coisa é produzir banana. Mesma coisa volta para cá agora, né? É claro. Poxa, como a gente não tinha pensado nisso, a tecnologia, a gente não tem tecnologia nos países subdesenvolvidos, né? Mas nós podemos usar a tecnologia dos desenvolvidos. Olha só que, como é que a gente não pensou nisso antes, né? Bom, gente, o nosso horário está chegando. A gente vai encerrar aqui. Eu vou disponibilizar agora mesmo o texto para vocês lá no live. Se vocês puderem aí, ou no fim de semana, ou no andar, no transcorrer da próxima semana, se vocês puderem, dê uma olhadinha lá, o texto ele é muito interessante. E eu vou trabalhar com ele aqui na próxima aula, dar continuidade ao que a gente tem aqui para falar, tá? E então é isso. Eu agradeço a presença de vocês. Queria saber se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o que foi falado aqui, gente. Maria Helena, não? Acho que não, professor. Só isso é realmente bastante interessante da gente observar sair da caixinha, né? Como o pensamento liberal é muito vigente, assim, no cenário atual, é sempre bom a gente olhar fora dessa perspectiva. Uhum. Luísa Bortolotto, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, prof. Tranquilo? Os Ótima demais colegas... aula de Oi? novo. Uhum. Eu não estou conseguindo... A aula foi ótima, novamente. Obrigado, Luísa. Eu não estou vendo aqui, infelizmente, eu já disse, vou repetir, eu tive que entrar hoje por um outro mecanismo aqui, e eu só espero que a aula tenha sido gravada, né? Porque a tela, para mim, ela aparece de um jeito diferente, que eu nunca tinha visto isso aqui, e eu não consigo nem ver todo mundo que está presente hoje na aula. Mas acho que está gravado sim, prof. Está aparecendo o que está sendo Tá, gravado. eu estou vendo. Eu espero que na hora que encerrar tudo aqui e tudo mais, que essa gravação... Eu acho que essa gravação... Eu temo que essa gravação não entre lá no Live. Eu acho que eu vou ter que buscar ela aqui depois no Zoom e depois disponibilizar para vocês. Não sei, porque é a primeira vez que eu estou tendo que usar esse negócio aqui desse jeito. Bom, mas eu quero só dizer um negócio para vocês, inclusive em razão do que a Maria Helena falou. É uma coisa assim um pouco triste que aconteceu,
Mas é só para vocês terem ideia do que a ciência faz, às vezes, com a pessoa. Há muitos anos aqui, né, que eu já estou aqui, há muitos anos, né, foi nessa disciplina mesmo. Será que foi? Não sei se foi nessa disciplina, se foi na disciplina de História Econômica, agora não estou me recordando. Eu estava falando lá a respeito de alguma questão relacionada à expulsão, eu acho que foi na disciplina de História Econômica, falando sobre a expulsão dos trabalhadores das suas terras e tal, lá, para formar o capitalismo, não sei o quê. E aí eu acabei, quando eu falei de negócio de expulsão dos trabalhadores das terras, eu acabei mencionando, brinquei na aula falando do sem terra, né? Falei, ó, sem terra surge desse jeito, né? Não sei o quê. E aí, acho que alguém me perguntou sobre o movimento sem terra no Brasil, e eu comecei a explicar que isso começou, na verdade, há muito tempo, muito antes desse movimento sem terra que tem hoje aí, né? Lá na década de 60, muitos trabalhadores, com uma instabilidade muito grande com relação ao trabalho, porque o trabalho agrícola ele é muito instável, e muita gente miserável, pobre e tudo mais. E como é que surgiu isso? Olha só que engraçado. Numa fazenda no Ceará, no estado do Ceará, numa grande fazenda, eu não sei se vocês sabem, mas antigamente, principalmente os pobres, né? Os trabalhadores rurais, eles eram enterrados na terra, era cavado um buraco, ele era jogado ali e era coberto, o corpo ficava na terra ali, enterrado, né? E nessa fazenda lá no Ceará, um grupo de agricultores miseráveis lá, eles resolveram criar uma pequena agremiação deles, onde cada um, né, contribuiria com um pequeno valor simbólico, e eles iam fazer uma caixinha para que quando morresse alguém, pudesse ser enterrado num caixão. Olha só. E aí eles, depois de montar esse grupo, esse grêmio, né, eles foram falar com o fazendeiro, o dono da fazenda, e foram convidar o fazendeiro, imagina você, foram convidar o fazendeiro para ser o padrinho do grêmio deles. Seu padrinho, e também para dizer para o fazendeiro o que eles iam fazer. Então vamos montando aquele grêmio para, na hora que morrer alguém, poder comprar um caixão. O fazendeiro concordou. E eles construíram o negócio e tal. E depois, é muito comum, né? As pessoas da mesma classe social se encontrarem, conversarem, festejar e tal. E numa festa dessas que houve lá no Ceará, esse fazendeiro estava numa festa com muitos outros fazendeiros, e ele comentou a respeito desse grêmio dos trabalhadores rurais. E os outros fazendeiros disseram para ele assim, rapaz, cuidado com isso. Cuidado com esse negócio, que quando o trabalhador começa a se juntar, pode vir coisa ruim daí. Você não devia dar corda para esse negócio, não. Bom, seja lá como for, o fato é que o fazendeiro, voltou para a fazenda dele, foi lá e falou com os trabalhadores, olha, eu vou recusar a proposta, o convite que vocês me fizeram para ser padrinho aí do grêmio de vocês, mas mais do que isso, inclusive, eu não vou permitir esse grêmio, não. Os trabalhadores não iam poder nem cotizar para uma hora comprar caixão. Aí os trabalhadores, isso deu um bafafá muito grande, e os trabalhadores revoltados com essa situação, e tinha um advogado, alguém que tinha se formado em direito, chamava-se Francisco Julião. Francisco Julião era um advogado que morava em Fortaleza, e ele ficou sabendo desse caso, e ele manteve contato com os trabalhadores e falou, olha, se vocês quiserem, eu vou reclamar isso para vocês na justiça, eu vou me tornar um advogado de vocês para defender o direito de vocês de terem um grêmio para poderem comprar um caixão na hora da morte de alguém. Esse Francisco Julião era um cara muito politizado, advogado, formado, intelectual, e ele começou a dar contornos diferentes para essas reclamações dos trabalhadores e começou a dar conteúdo político para a reivindicação. E assim começou a surgir
um negócio que ganhou o nome aqui no Brasil de Liga dos Camponeses. Evidentemente que isso foi no começo aí da década de 60, e em 64, quando veio o golpe militar e a ditadura, essas ligas camponesas foram simplesmente destruídas, né? E ressurgiram como MST muito mais tarde, né? Acho que, se eu não me engano, aí na década de 80, se eu não me engano, foi que nasceu o MST. Mas eu estou contando tudo isso aqui para dizer para você o seguinte: tinha uma aluna na turma, ela não era a única com esse assunto ou com outros, que ela ficava muito impactada com as coisas que estava vendo e descobrindo, o que é normal, né? A maioria de nós aqui, e de vocês, são todos aqui possuem uma renda boa, tem uma vida boa, né? Tem lugar normalmente para dormir, confortável, tem 3 refeições diárias, tranquilamente, tudo mais. Mas isso não é a realidade do Brasil inteiro. E teve uma aluna que ela, inclusive, morava muito bem, morava no JuVV e tal. Ela ficou muito impactada com essa história toda de MST, não sei o quê. Quando foi no meio do ano, em julho, nas férias, ela decidiu, vou acabar rápido aqui a história, ela decidiu, por conta própria, ela decidiu entrar em contato com o MST e pediu para conhecer o acampamento do MST. E o MST tem esse tipo de coisa. Se você quiser conhecer os acampamentos dele, você pode ir para lá. E ela queria passar uns dias no acampamento. E eles, então, indicaram para ela um acampamento. Acho que ela não se deu muito conta, porque eu ficava no Vale do Jequitinhonha, que, não sei se vocês sabem, é um dos lugares mais miseráveis do Brasil, e fica ali entre Minas Gerais e Bahia, fica mais ou menos entre esses dois estados. E ela foi para lá. E um dia, no comecinho do semestre seguinte, a começo de agosto, me chama na faculdade: o professor, tem o pai de uma aluna aqui querendo falar com o senhor. Aí eu fui conversar com ele, e ele me disse: o professor Carlos Mário? Eu falei: sim, sim. Ele falou: professor, a minha filha, nas férias, ela foi para um acampamento do MST, e ela voltou de lá muito mal, psicologicamente falando. E ela estava, nesse momento, ela estava numa clínica ali não sei se vocês conhecem, no Bom Retiro, tem uma clínica ali psiquiátrica, né? E ela está na clínica psiquiátrica, e ela só fala no seu nome, né? Será que o senhor podia dar um pulo lá? E eu fui lá umas 3 vezes, passei a tarde toda com ela lá, e ela estava um pouco transtornada. Ela hoje, absolutamente, ela se recuperou, voltou para o curso e tudo mais. Mas, olha, ela passou um momento muito difícil, porque a cabecinha dela não suportou. E não suportou ver o que ela viu. Porque os acampamentos, o sem terra, são pessoas muito simples em todos os sentidos. Eles não têm o privilégio que vocês têm aqui de estar numa sala de aula, de ter acesso a livros, de ter acesso às próprias aulas, de construir um vocabulário rico, né? Então, por exemplo, os sem terras, para quem não está acostumado, eles são brutos. Não é culpa deles, eles não tiveram acesso a essa lapidação que todos nós temos. Então, o relacionamento, inclusive dentro do acampamento, o relacionamento é um relacionamento que, para quem é de fora, parece agressivo, para eles não é. Mas a cada 5 palavras, eu acho que 4 é palavrão, né? E o que eles comem, arroz e feijão todo dia. Então, é tudo uma dificuldade tão grande e tal. E, enfim, ela acabou tendo um choque muito grande com a realidade que ela vivia, né? E ela foi, assim, esse choque trouxe prejuízos aí iniciais, mas, Felipe, eu estou contando apenas porque Maria Helena disse, né, que aqui você começa a sair da bolha, né, que vive, porque o mundo não é
exatamente os bairros bons que nós vivemos aqui, tem outras coisas, inclusive em Curitiba, né? Tem outras coisas por aqui, e a gente acaba tendo conhecimento, não só em Curitiba, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tem esses troços horrorosos, né? Mas, enfim, era isso que eu queria contar para vocês. A gente se encontra, então, gente. Obrigado. Então, gente, ó, a gente se encontra, então, na quinta-feira que vem, tá bom? Um ótimo feriado para vocês. Beleza? Obrigada, professor, para você Tchau, também. professor. Obrigada. Até quinta-feira. Até quinta.